Sexta-feira, como é o costume de todas as sextas-feiras aqui na DW, no âmbito do Outubro Urbano, que é o mês considerado que se realiza várias atividades sobre as questões de urbanismo. Aqui na DW nós trouxemos a temática sobre saneamento urbano e dentro dessa temática estamos a falar de diferentes temas. E para o dia de hoje convidamos a Silvia Coss com o tema Água para Todos, uma análise do acesso à água e saneamento em Luanda. A Silvia é casa considerada como preletor residente, não é? Porque nos últimos anos tem sempre estado aqui a nos brindar com várias apresentações. E hoje não fugimos da regra. Nunca é demais apresentar, porque, se bem que ela dispensa apresentações, mas nunca é demais recordar que a Silvia é doutorada em Sociologia, trabalha em projetos de pesquisa sobre governação, localização e implementação de políticas globais de desenvolvimento urbano, particularmente sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, entre os quais o projeto de coprodução de conhecimento urbano em Angola e Moçambique. E ao longo da sua explanação, poderá fazer uma análise do acesso à água e saneamento com base nos dados recolhidos nos municípios de Cacoaco, Viana e Kazenga, no âmbito do estudo Coprodução do Conhecimento Urbano, que a Silvia está a levar a cabo em parceria com a DW. Sem mais delongas, melhor que eu, ou que nós aqui, então a Silvia vai poder desfrutar-nos aquilo que nos trouxe e terá mais ou menos 30 minutos para fazer a sua apresentação. E o tempo que vai nos restar, vamos interagir com o público que se encontra deste lado e aquele que nós não conhecemos, que nos acompanha a partir da nossa página do Facebook. Então, sente-se em casa, mais uma vez agradecemos a sua disponibilidade de estar sempre aqui para partilhar os seus conhecimentos. Então, o tempo é todo seu. Muito obrigada e obrigada eu é que tenho que agradecer, porque realmente isto tem sido uma relação e uma colaboração de longa data e tem sido um prazer e uma honra poder trabalhar com os colegas aqui da DW em mais um projeto, que é esse projeto da coprodução de conhecimento urbano, que é, como disse, um projeto comparativo, mas hoje vou tentar focar-me mais nos resultados. Vou apresentar alguns resultados dos dois países e depois focando na questão da água no caso de Luanda. Devo dizer que isto foi um projeto, um trabalho de pesquisa de equipa, então inclui também aqui o nome da nossa colega Massamba Dominique, que liderou o trabalho de campo aqui em Luanda. Infelizmente ela não está cá hoje, mas o trabalho deve-se muito também aos esforços dela. Uma correção, portanto, há bocado o colega apresentou o título da apresentação, mas na verdade faltou uma pequena coisa que é o ponto de interrogação. Portanto, a apresentação não é água para todos, uma análise, mas é mais uma pergunta, água para todos. Portanto, também a pergunta aqui é até que ponto é que podemos falar da água para todos. Então, carrego aqui nesse botão do meio? Sim, aqui. Pronto, isto faz parte de um trabalho comparativo em que temos trabalhado em duas cidades, a cidade de Luanda e a cidade de Maputo, e temos tido apoio do Conselho Internacional de Ciências, YSC, e temos começado a trabalhar nesse projeto há 2 anos e agora estamos a começar já a aproximar-nos à fase final do projeto. O objetivo geral da pesquisa era
certa forma geral, tentar dar um contributo a este chamado Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 11, que faz parte de um conjunto de 17 objetivos dos ODS que, na verdade, substituíram os objetivos do milénio, que eram para ser atingidos no ano 2015. Tendo chegado ao ano 2015 e muitos dos objetivos ainda não foram atingidos ou realizados, aí surgiram os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e aí a grande diferença com os objetivos do milénio é que esses objetivos são universais. Portanto, tanto os países ricos, mais desenvolvidos, como aqueles ainda em via de desenvolvimento, comprometeram-se a realizar esses objetivos em 2015 e supostamente temos que atingir esses objetivos até o ano 2030, mas na verdade já estamos quase em 2020, então o tempo está a passar rápido e estamos com pouco tempo. O objetivo 11 tem a ver especificamente com as cidades, com o desenvolvimento urbano e a necessidade de tornar as cidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis. Então, com esse projeto nós tentamos explorar algumas metodologias, porque todos os objetivos vêm com uma série de metas e indicadores, portanto um quadro de monitoria. Então a ideia era, através desse projeto, contribuir à geração de dados para ajudar na monitoria desses objetivos e também poder contribuir à possível formulação de políticas públicas ou então à monitoria de políticas já existentes. E nesse processo nós tentamos ter essa abordagem de coprodução, de colaboração, de juntar vários atores dentro dessas cidades individuais, mas também entre as duas cidades. Portanto, na próxima semana vamos ter uma atividade aqui em Luanda, onde vamos trazer alguém de Maputo para Luanda para ter aquele espaço de troca de experiência entre as duas cidades. Até agora temos concluído a primeira fase de recolha de dados, isto houve uma componente de inquéritos, recolhemos um total de 1.285 inquéritos, isso o conjunto das duas cidades. Fizemos visitas de campo, fizemos mapeamentos, fizemos encontros com informantes-chave, entrevistas, grupos focais. E o que foi muito interessante desse trabalho é que, antes de fazer a recolha com os inquéritos, e esse processo também incluiu ou contou com a participação dos próprios membros das comunidades em cada bairro, assim como representantes das comissões de bairro. Trabalhamos com estudantes universitários que faziam parte do programa de estágio da DW, e o que nós fizemos era, antes e depois de fazer a recolha, é irmos aos bairros e fazermos grupos focais e a própria apresentação dos resultados para termos um debate e um processo de validação, porque também na recolha dos dados às vezes havia dados que nós tínhamos dificuldades em analisar, então foi muito bom poder voltar a todos os bairros e apresentar e ter uma conversa com os membros da comunidade, os membros da administração local. Isso ajudou bastante e enriqueceu os dados recolhidos. Em Luanda, como já disse, tivemos esse tipo de encontros onde tentamos juntar várias entidades. Recolhemos um total de 684 inquéritos em 3 bairros. E a ideia na escolha desses 3 bairros era termos 3 bairros com tipologias ou características diferentes. Então, temos o bairro do Cariango, no Kazenga, que é um bairro requalificado, portanto, que beneficiou-se de algumas intervenções de requalificação urbana. Temos o Museca Antigo, do quilômetro 12, em Viana, e temos o bairro da nova urbanização. Na verdade, devia ser nova urbanização só um, mas isto foi exatamente uma conversa que tivemos com a administração local, porque aquilo depois foi dividido em 2 áreas e quando se começou o trabalho tivemos que perceber como é que aquilo estava estruturado administrativamente.
E este bairro é considerado um mosaico urbanizado e é o mais recente dos 3 bairros. Como disse, fizemos grupos focais e validação, menos no Kazenga, onde infelizmente não conseguimos voltar para fazer a validação e espero que ainda que vamos conseguir fazer isso, porque acho que era mesmo bom ter assim por... Não sei responder. Administrador do Kazenga, se eu tiver a acompanhar aqui online, aqui vai esse pedido, porque queremos muito voltar ao Kazenga. A nível geral, o que nós também incluímos algumas perguntas, mesmo nos grupos focais, assim como os inquéritos, era primeiramente saber se alguém já ouviu falar desses ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e verificamos que realmente existe pouco conhecimento, e acho que isso também, sobretudo no caso de Angola, acho que tem a ver com o facto do próprio governo não ter sido assim muito ativo, não ter engajado muito ativamente com esta agenda global. Isto está a começar a mudar em Moçambique, porque Moçambique, o governo comprometeu-se a apresentar o primeiro relatório nacional às Nações Unidas no próximo ano. Então, em Moçambique estão agora no processo de começar a preparar a elaboração deste relatório, e acho que isto vai haver uma série de atividades, e eles aí têm o compromisso mesmo de trabalhar com as administrações locais. Portanto, a pessoa que vem na próxima semana é o ponto focal, a pessoa que trata tudo que tem a ver com os ODS na Associação dos Municípios de Moçambique. Então, em Moçambique há esse compromisso de tentar envolver os governos locais na implementação desses objetivos, e esperamos que através desse encontro na próxima semana, se calhar poderemos também aprender com essa experiência. Para as pessoas que se calhar não têm assim aquele conhecimento profundo, portanto, o ODS 11 tem aquele objetivo geral que é de tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, resilientes, seguras, sustentáveis. Mas depois tem uma série de metas mais específicas como parte desse objetivo, e cada meta tem um indicador para medir o progresso à implementação desse objetivo. Portanto, o 11.1 tem a ver com a habitação e os serviços básicos. Portanto, nós estruturamos o inquérito para poder recolher dados especificamente para informar essas metas do ODS 11. E isto são só pequenos resumos, resultados gerais que dizem respeito às 2 cidades. Portanto, nas 2 cidades nós verificamos que, apesar de baixos níveis de legalização de posse de terra e habitação, sendo os 3 bairros em Luanda, assim como em Maputo, bairros que, de certa forma, informais, entre aspas, mas nós incluímos perguntas para saber se as pessoas tinham a posse legalizada ou se tinham algum documento para provar portanto, o título de propriedade, e verificamos que esses níveis eram bastante baixos, mas, apesar disso, o governo tem investido no fornecimento de serviços básicos, que por um lado é bom, mas isso depois cria também algumas dificuldades, porque a pessoa aí tem acesso à luz, à água, mas não tem a propriedade, não tem posse da própria casa de habitação. E às vezes surgem aí algumas complicações como resultado disso. Por outro lado, mesmo quando o Estado implementou portanto, as infraestruturas para fornecer água e luz, geralmente esses serviços ainda são bastante irregulares ou pouco acessíveis em termos do preço. Portanto, aí as pessoas estão ligadas à rede, mas ou não conseguem pagar os custos dessas ligações, ou mesmo tendo a ligação, só tem, por exemplo, luz ou água certas horas por dia. Em termos de transporte
no que toca ao transporte público, verificamos que essa noção do transporte público, da forma como foi concebida como parte desse acordo global, não existe da mesma forma como existe em outras partes do mundo. Quer dizer que em cidades como Luanda e Maputo, grande parte depende do transporte privado, mas que tem a função do transporte público como em outras cidades. Portanto, há essa diferença que se tem de fazer. E geralmente o transporte privado é regular, geralmente os pontos principais não são muito distantes dos bairros onde nós trabalhamos, mas o que tem afetado a segurança e o acesso ao transporte não é propriamente o próprio transporte, mas são, por exemplo, as vias, ou é o facto de não existir iluminação pública, que, sobretudo para as mulheres ou os jovens, de manhã cedo à noite, tem dificultado ou tem comprometido o acesso aos transportes, porque isso foi-nos dito em quase todos os bairros, que tem muitos casos de crime, de assaltos. Portanto, o problema não é propriamente que não há transporte, mas é a caminho de conseguir apanhar aquele transporte que acontecem essas situações. No que toca à questão da urbanização participativa, inclusiva, nas duas cidades, e isso tem a ver também com a própria história das cidades, onde nós temos aquelas estruturas locais das comissões de bairro. Em Maputo não se chamam de comissões de moradores, mas são secretários de bairro. Tem assim mas é uma questão de semântica, porque são mais ou menos o mesmo tipo de estruturas. E quando nós perguntamos às pessoas onde é que as pessoas se dirigiam, em caso, por exemplo, de um assalto, algum problema de segurança ou mesmo questões relacionadas à casa, por exemplo, em Maputo, em um bairro especificamente, há muitas questões relacionadas à herança, porque muitas pessoas conseguiram as casas através da herança, os pais, e aí as comissões desempenham um papel muito importante no que toca à resolução de conflitos de herança. E raramente, quando nós perguntamos, mas será que não se dirige à polícia ou à administração municipal, as pessoas diziam que não, que essas estruturas locais é que estão mais perto das pessoas. E isso também tem algumas consequências quando falamos em urbanização participativa, que isto, da forma como isso funciona na realidade, é diferente daquilo que às vezes se pensa, que não são propriamente as cidades ou as administrações municipais, mas que são essas estruturas a nível do bairro. Depois, em termos de impacto ambiental, nas duas cidades vimos que as cheias são muito recorrentes, há muitos problemas de cheias e como resultado, erosão, desabamentos e isto, grande parte é devido à falta de sistemas de drenagem. Depois, no que toca à gestão de resíduos sólidos, vimos que na ausência da recolha regular de lixo, há muitas situações em que o lixo é depositado em zonas impróprias ou zonas públicas. Queima-se muito lixo, o que depois tem também um impacto na qualidade do ar. E vimos, no caso de Maputo, que especificamente um bairro não tinha esse tipo de problemas. E aí tentamos saber porque que isso era. E eles tinham uma liderança local muito ativa, que fazia campanhas de consciencializar os moradores. Tinham também uma espécie de cooperativa que ajudava. Tinha uma vez por semana os moradores iam limpar o bairro, então havia uma liderança muito ativa a nível local que fazia com que a situação lá fosse diferente. Depois, ultimamente, a questão do espaço público, nós verificamos isso nas duas cidades, em todos os bairros, que praticamente não havia espaços públicos locais. Os espaços que existiam ou ainda eram do tempo do colono, ou num dos bairros em Maputo foi construído com apoio externo de uma ONG, mas depois
tinham um espaço, só que depois não tinham um mecanismo para fazer a manutenção do espaço, e depois essa fotografia, por exemplo, mostra que depois o espaço tornou-se em que ninguém podia usar uma piscina assim, tornou-se numa piscina pública, mas não era bem esse o objetivo, obviamente. Então, pronto. Então, isso é só para terem uma ideia geral dos resultados. E, bom, deixa só, portanto, acho que a conclusão aqui é, de modo geral, que a forma como esses objetivos foram pensados a nível global quando desenharam essa agenda é que nós vimos que a realidade é muito diferente portanto, os contextos não quero dizer a África, mas do sul global, e que isso tem que se ter em conta e que se calhar temos que ter outras formas ou outros mecanismos ou outras formas de pensar em como é que se podem atingir esses objetivos. Mas eu aqui, como mestre do saneamento e água, quero aprofundar mais a questão da água. Antes de passar para os resultados que têm especificamente a ver com a questão da água em Luanda, queria só fazer aqui um pequeno resumo do programa da Água para Todos, que é um programa, e acho que, não sei, se calhar muita gente já deve ter conhecimento desse programa, mas que foi criado no ano 2007. E eu, na verdade, não tinha conhecimento disso, mas acho que em Angola, só em 2002, aprovou-se a primeira lei das águas. Portanto, foi a primeira lei sobre a água, as águas, que desde a independência. E este programa foi o primeiro programa assim mais abrangente, que depois foi concebido pelo governo para tentar resolver algumas questões no setor da água. Portanto, o que eu achei interessante é que esse programa tinha um foco muito específico nas zonas rurais do país. Portanto, não nas zonas urbanas, mas o objetivo era de assegurar o abastecimento da água a 80% da população rural. Então, inicialmente, na fase inicial, o governo nacional alocou verbas a alguns governos provinciais. Em 2008 alargaram o programa, mas Luanda nunca fez parte desse programa, pelo menos não até o ano 2012. E acredito que havia lá uma lógica, não é? Que obviamente as zonas rurais eram aquelas zonas que estavam mais atrás, vamos assim dizer, mas a realidade também era que a maioria da população estava em Luanda. E acredito que através de outros projetos a província de Luanda beneficiou-se de outras intervenções, mas há aqui uma discrepância um bocado interessante. Depois, no ano 2012, iniciou-se o processo de descentralização. Então, a ideia, pelo que eu percebi, era de passar a responsabilidade da execução do programa para o nível dos municípios. Não sei se aqui está muito visível, mas há ali uma tabela que mostra o número de projetos concluídos por província. E na verdade podemos ver aí que em Luanda só temos 4 projetos de pontos de água, 28 pontos de sistemas de água, e os números, por exemplo, em Benguela há mais de 500 projetos, então muito mais que se fez nessas províncias. Em termos daquilo que se conseguiu fazer até o ano 2017, houve, sim senhora, uma melhoria do acesso à água, e isto, mais uma vez, é a população rural, portanto, passou de 22% em 2007 para 60% em 2017. Então, em 2018, o governo lançou um plano de ação para orientar portanto, as atividades até o ano 2022, e aí o objetivo era de dar continuidade ao processo de descentralização, mas isto, portanto, os municípios têm a responsabilidade de fazer esse trabalho, mas têm que esperar
têm que receber as verbas do Governo Nacional. E aí os municípios foram orientados no sentido de privilegiar a execução de obras simples e de fácil operação, e têm que realizar ou executar pelo menos 2 pontos de água em cada ano. Havia uma exceção dos municípios de Luanda e Kazenga por serem considerados totalmente urbanos. Portanto, pelo que eu percebi, a ideia é que são totalmente urbanos, portanto não precisam mais de intervenções. E depois, aos governos provinciais caberá essencialmente a execução de obras mais complexas, e aí também têm que executar pelo menos um projeto por ano. Portanto, é muito a moda mesmo angolana, muito de cima para baixo, números, cada município XXX, e aí assim vamos resolver o problema. Então esse é o plano de ação. E depois, em termos de dados oficiais, temos aqui o relatório de linha de base que o Instituto Nacional de Estatística lançou no ano passado. E este relatório faz uma espécie de resumo dos dados que existiam no ano passado para poder monitorar todos os ODS, especificamente o ODS 6, que é o objetivo que tem a ver com a água e saneamento. Os dados oficiais indicam que até 2016 pouco mais da metade da população tem acesso a fontes de água. Isto é a população na sua totalidade, e depois há a distinção entre as áreas urbanas, que é 66, e 32 nas áreas rurais. Então tem aí também uma discrepância, porque antes disseram que rural já é mais de 60, então eu própria às vezes fico um bocado confusa. Depois há aí a distinção mais uma vez entre zonas urbanas e rurais, fonte de água para beber, e depois fonte de água apropriada parece que inclui todas essas fontes que são água canalizada, água do chafariz, água do poço. Portanto, tudo isto é considerado como água própria. Portanto, água própria inclui tudo, não é só a água da torneira de casa. Depois isto aqui são os dados que têm a ver com instalações sanitárias. Isso já tem a ver com a questão do saneamento, e aí faz-se uma distinção, mais uma vez, entre áreas urbanas e aí 34% dos agregados não têm acesso à fonte de água. Isso é mais uma vez a água. Portanto, isto é mais ou menos, são os dados oficiais e podem ser consultados nesse relatório, e esse relatório está disponível online, portanto qualquer pessoa interessada pode analisar esses dados. Então, o que nós queríamos fazer aqui, como o ODS 11 inclui aquela pergunta sobre os serviços básicos, é tentar cruzar esses resultados para ver se podemos usar isso para informar o objetivo que tem a ver com a água e saneamento. Mas nós queríamos ir um bocado mais para além só de monitorar se as pessoas têm acesso, se não têm acesso, mas quando se fala em acesso, qual é mesmo a fonte de água? Qual é o preço da água? Porque aqui o objetivo é que os serviços não são apenas disponíveis, mas que são disponíveis de forma acessível e que tenha qualidade também. Então incluímos essas perguntas no inquérito para termos uma ideia melhor, e depois também temos uma pergunta que tem a ver com o saneamento. Então, no Cariango, a principal fonte de água é a torneira da residência. Isto, de certa forma, faz sentido, porque sabemos que Cariango é uma zona requalificada e o foco da requalificação era exatamente em melhorar o acesso aos serviços públicos, à água e energia. Então, isso faz sentido. A qualidade da água também, a maioria das pessoas inquiridas nesse bairro achou a qualidade boa.
Mas aqui duas coisas interessantes. É que, por um lado, gasta-se em média mais de 10 mil kwanzas por mês nesta água. Portanto, isto é o que se gasta para ter, para ter a água na torneira dentro da residência. Mas pelo que nós vimos no perfil socioeconómico das pessoas desse bairro, é que isso é um preço bastante alto pelo poder de compra, pelo rendimento que as pessoas têm. E não espanta que então quase 70% não acha que isto seja um preço justo. E outra coisa que achei interessante é que, apesar das pessoas acharem a qualidade da água boa, é que grande parte mesmo assim ainda trata a água. Então há também aí uma outra discrepância. Depois do caso de Viana, aí é interessante que aí a principal fonte da água não é a torneira dentro de casa, mas é o tanque do vizinho. Mais uma vez isso podemos explicar e interpretar pelo facto das próprias características desse bairro ser um seco e menos regularizado em comparação com o bairro de Kazenga, mas gasta-se mais ou menos o mesmo. Portanto, a fonte é diferente, não é a torneira dentro de casa, mas é o tanque, mas acabam por gastar mais ou menos o mesmo valor. E tendo em conta mais uma vez o perfil socioeconómico, isto é um valor bastante puxado. Isso reflete-se nas pessoas que dizem que a maioria acha que não seja um preço justo. E mais uma vez vemos que a maioria das pessoas tratam a água. Depois a situação no Cacoaco, aí sim vemos a torneira na residência, mas quando estávamos a analisar os dados, vimos que metade dos inquiridos não paga pelo consumo da água. Então, quando fizemos a validação e a apresentação dos dados na administração de Cacoaco, aí havia um senhor da administração que disse sim, essa metade das pessoas inquiridas são pessoas que o acesso não é oficial, de certa forma, porque havia uma pessoa que fez umas canalizações privadas, então essas pessoas pagam um valor a esta pessoa, então eu lembro da pessoa que ele disse que há um dono da água naquele bairro e ele estava muito preocupado, essa pessoa da administração disse que estava muito preocupado com esta situação e que estavam a ver como é que se podia regularizar isso. Portanto, isto reflete que aqui a média é muito mais baixa, mas isso tem a ver com esse facto de metade das pessoas estarem a pagar pela água canalizada e as outras pessoas estarem a pagar por um sistema paralelo. Em termos de saneamento, vimos que a situação não está assim tão mal em termos da existência de um sistema de esgotos na maioria dos 3 bairros. Só no caso do quilômetro 12A e nova urbanização é que vemos que também há o uso da fossa e do poço broto, que também podemos explicar pelas características desses 2 bairros. Então, vamos chegar às reflexões. Se formos comparar os resultados e as percentagens com os dados oficiais que vimos no relatório do Instituto Nacional de Estatística, em termos dos resultados, não vemos propriamente assim grandes diferenças em termos dos agregados, dos números agregados, mas mostram-nos que as modalidades de acesso dependem muito do contexto local. Portanto, em cada 3 dos bairros, se formos fazer o resumo, todos têm acesso, as percentagens são mais ou menos parecidas, mas depois, quando formos aprofundar, a fonte, por exemplo, a fonte principal da água é diferente por cada bairro. A modalidade de pagamento pode ser diferente. Então, isso coloca um bocado em questão a utilidade de termos dados agregados, porque esses dados não nos ajudam a perceber as realidades de cada sítio. E também, se formos a ver, o Instituto Nacional de Estatística faz a distinção entre o urbano e o rural, mas o próprio urbano e o rural coexistem de certa forma, sobretudo quando formos a ver as zonas periurbanas, que de certa forma não se podem enquadrar, não
na categoria do urbano, nem na categoria do rural. Então, será que precisamos de outra forma? De qualquer forma, o que isso mostra é que precisamos de dados mais desagregados, que só os dados gerais não nos ajudam a perceber a situação. E depois, por outro lado, se voltarmos àquele plano de ação do governo e começarmos a pensar, será que esse plano é mesmo útil? Como já disse, é um plano muito focado no investimento, nas infraestruturas, na oferta, mas pouco na demanda e as próprias características do mercado da água existente. E temos aqui o Sr. Alan que escreveu muito sobre isso, e sabemos que o mercado da água, o mercado informal, é o mercado que domina, de certa forma, em Luanda. E temos aí, isto inclui essas iniciativas privadas que vimos em Cacoaco, que o senhor da administração não gostou. Temos as ligações clandestinas, temos as cisternas, temos as cupapatas. Vimos, por exemplo, em Viana, que muitos cupapatas desempenham esse papel de ir buscar água e trazer para as casas. Temos os próprios vizinhos, quando vemos que em Viana metade das pessoas depende do vizinho como fonte principal da água. Qual é essa relação entre os vizinhos no acesso à água? E temos a gestão comunitária, que sabemos que a DW trabalhou muito sobre isso, gerir os pontos da água, o papel das próprias comunidades em monitorar a água, fazer a própria manutenção. E essas duas coisas parecem ter completamente desconectadas. O plano de ação do governo não tem isso em consideração. E, portanto, não tem em consideração quem é que propriamente fornece a água no dia a dia. Também não tem em consideração quem é que paga e quem é que recebe, porque pode ser, em muitos casos, não é o Estado que recebe, mas são todos aqueles atores que fazem parte dessa cadeia de abastecimento. E aí surge também um dilema, de certa forma, e estava a falar disso há bocado com o colega João, é que qual é a ideia da água? Como é que o Estado vê a água? A água é um direito ou é um serviço? Porque dependendo da forma como isto é visto, isso depois resulta numa abordagem diferente. E parece-me que pelo plano de ação o Estado decidiu que isto é um direito e nós temos que fazer tudo para fazer com que todas as pessoas tenham água. Mas isso às vezes pode ter efeitos perversos. E tenho aqui um exemplo, por exemplo, do caso de Maputo, e não sei até que ponto isso, não ouvi isso nos grupos focais que fizemos em Luanda, mas o que nós ouvimos no caso de Maputo, houve um bairro em que metade das pessoas também dizia que o ponto principal era o tanque do vizinho. E nós pensávamos que era, se calhar, porque essa pessoa não tem água, não está ligada à rede, mas as pessoas diziam que não conseguiam pagar a conta da água. Também porque havia irregularidades com os contadores, que recebiam faturas que não estavam de acordo com aquilo que achavam que tinham consumido. Então pararam simplesmente de pagar as contas. Muitas pessoas também estavam numa situação de dívida e resolveram já não usar aquela torneira dentro de casa, mas fazer um acordo com o vizinho e, de certa forma, partilhar essas despesas. Então, o Estado, de certa forma, em querer dar água a todos e cumprir aquele direito, aquela ideia consagrada muitas vezes na Constituição, de ter que dar água a todos, mas a própria pessoa não quer ter água dentro de casa porque simplesmente não pode, não consegue pagar para este serviço. Portanto, será que em ver isso como um direito, se calhar não é a melhor forma? A alternativa é ver como um serviço, e estávamos a falar disso, e reconhecer que um serviço é algo que envolve custos. O próprio Estado também tem custos e tem despesas em colocar as infraestruturas, mas aí temos que chegar a um modelo que reflete, por um lado, o custo daquele serviço, mas também
a capacidade do consumidor em poder pagar esse custo. Portanto, é aqui um dilema que surgiu no trabalho. Se calhar depois podemos falar mais um bocado disso. Então, as últimas reflexões têm a ver... também temos que reconhecer que, apesar desse dilema, a água continua a ser extremamente importante, porque a melhoria no acesso à água tem também um impacto em outros setores. Melhor a água, isso ajuda a melhorar também a saúde, tem um impacto positivo na área da educação, na economia. Então, será que também podemos ver coisas que estão bem, usando esse lema de corrigir o que está mal, melhorar o que está bem? E vimos, por exemplo, aqui há um relatório da Unicef que saiu uns anos atrás, em que vimos em que mostrou que o tratamento da água, isto era um estudo sobre o acesso à água e saneamento nas escolas de Angola. E aí um dos resultados era que Luanda era a província onde mais se tratava a água. E isto, eu queria referir-me a isso porque no nosso inquérito também vimos que a maioria das pessoas faz o tratamento da água, e isso tem a ver com qualquer coisa, ou com o próprio conhecimento das pessoas, mas também porque acho que tem havido mais campanhas de informação em Luanda sobre a importância de tratar a água. Então acho que isso nos diz que se fizermos esse tipo de campanha, isso tem algum impacto, e que isto é uma coisa que se calhar se podia melhorar no sentido de se calhar aumentar ou ter mais consciência sobre isso também fora de Luanda. A última reflexão tem a ver com o papel das administrações municipais, porque se voltarmos àquele plano do governo, repetiu-se várias vezes que agora, a partir do ano 2012, há essa descentralização, a devolução dessa responsabilidade para os administradores municipais, mas até que ponto é que isto está a funcionar? Isto não foi o foco do nosso trabalho, nós trabalhamos mais a nível das comunidades, mas é uma pergunta, acho importante que se coloca, porque agora as administrações podem ter essa responsabilidade, mas até que ponto é que essas verbas que recebem do Governo Nacional são adequadas para poder cumprir essa responsabilidade? Eu sinceramente não tenho a resposta, mas é uma pergunta que eu coloco. Sabendo que a província continua a ser a entidade responsável para implementar os projetos mais complexos, como vimos no programa, como é a comunicação, a colaboração entre os administradores, ou os municípios e os governos provinciais, e mesmo outros níveis, até o governo nacional e as próprias empresas do Estado, no caso de Luanda e Pau. E sabemos, quando vemos, por exemplo, as grandes centralidades que têm tido muitos problemas com a água, e acho que isso é fruto do facto dessas entidades todas não estarem a comunicar. Portanto, podemos sim fazer a devolução e fazer a descentralização do poder para o nível local, mas isso não se pode fazer sem ter alguns mecanismos que ajudam a pelo menos coordenar as intervenções dessas várias entidades. Então aí vou-me referir ao trabalho do politólogo, o Paulo Faria, que diz que a compreensão da realidade sobre a política da água em Angola só é possível mediante uma visão mais ampla acerca da própria estrutura organizacional do Estado. Portanto, não é uma coisa isolada, temos que ver isso de uma perspectiva de como é que o Estado funciona e qual é, de modo geral, a capacidade do Estado em fazer a provisão desses serviços e usar esses serviços como um instrumento redistributivo. Portanto, isto são uma série de pensamentos, de reflexões que surgiram deste trabalho, e acho que eu já falei muito. Acho que sim, está a ficar tipo o Parlamento de Angola. Ok. O momento é para interagirmos.
seria bom, antes de tomarmos a palavra, dizermos um nome para sabermos quem é quem. E quem começar primeiro e tem a palavra. Quem quiser começar. Luciano, faz favor. Excelente apresentação, muito boa. Estamos neste momento também a fazer um outro estudo sobre a água e saneamento financiado pelo Banco Mundial. É uma oportunidade de voltar para algumas daqueles estudos que nós fizemos 20 e tal anos atrás. Incluindo, estamos a questionar realmente a qualidade dos dados que são projetados, os dados publicados pela INE, UNICEF, etc. Porque até recebemos uma base de dados do estudo feito sobre Luanda, mais ou menos recentemente. E questionamos realmente a realidade realmente dos resultados. So, voltamos para os mesmos casos, uma amostra e é pena que a Massomba não está cá, porque ela está em frente desta avaliação, mas temos o Lemos e Simunga e outros colegas que estão envolvidos neste projeto. Mas rever, aproveitando mais ou menos as mesmas questões, mas aprofundar um pouquinho mais para ver sobre eliminar alguns pressupostos que foram incluídos nas questões. E eu acho que ainda não temos dados, os resultados, porque ainda estão a ser trabalhados, mas eu acho que uma das coisas que são claras é que os dados publicados para os resultados do programa de água para todos apanharam realmente o que o governo chamou a cobertura de água. Isto indicou se houve uma poça de água ou uma chafariz numa área, mesmo se estava seco ou não funcionou. A raia da população à volta do poço ou chafariz foram contadas com pessoas que vivem em 200 metros de uma ou 100 metros, depende sobre a questão do ponto de água. E estas foram sempre recordadas para atingir aqueles números relativamente não tão boas, mas quando olhamos para o número das pessoas com água canalizada nas suas casas, podemos ver que não é mais que 20% da população. E nós sabemos que a nossa equipe de água pode verificar que uma boa parte delas que beneficiou do programa de instalação de água domiciliária também são linhas secas e não têm água no sistema. De vez em quando desligaram os chafarizes para colocar ligações domésticas, mas não houve suficiente pressão, volume de água para abastecer. So, de facto, se medimos realmente quem tem realmente acesso de água e o montante de água que consumiram diariamente, podemos ver realmente outros resultados. So, esperamos que quando os dados estão prontos, podemos oferecer para aprofundar realmente algumas daquelas pressupostos sobre a cobertura de água. Sim, queria comentar, Cid, ou podemos escolher mais uma outra questão? Sim, acho que era mais o comentário. Pode ser.
comparando Luanda e Maputo, se a organização administrativa local, Moçambique já tem autarquia já há alguns anos e agora ainda não tem. Essa questão do reforço da instituição local, do estudo melhora, pode melhorar o acesso à água? Essa é uma pergunta. A questão da organizativa. Outra questão é o negócio da água, o grande negócio, os negócios milionários que temos cá, para além da terra, é a água, e que houve uma reportagem muito interessante feita pelo Malente de Capingano sobre o negócio da água, e que, de facto, nas periferias existem várias ligações clandestinas e tanques e de água, e fornecimento de água com qualidade duvidosa, mas e muitas das vezes muitos funcionários da EPAL, inclusive coniventes e aqueles esquemas, mas mesmo assim é tal mal necessário que nós pelo menos vamos fornecendo, vamos prestando algum serviço de água. A pergunta é, será que dessa negociata toda, na tua opinião, né, seria conveniente formalizar essas negociatas e estes agentes fornecedores de água serem credenciados e obviamente certificados e da qualidade da água e do serviço que prestam? Uma pergunta. E também comparar com Moçambique, se existe esse esquema, grande mega esquema de negócio da água. É uma pena porque, apesar de ter feito esse trabalho também em Moçambique, ainda foi a primeira vez que eu trabalhei em Moçambique e ainda não tenho assim aquele conhecimento. Então aqui talvez vou sentir falta da minha colega porque acho que ela teria uma resposta. Mas acho que aqui uma coisa, porque também muitas das vezes falamos aí, as autarquias vão resolver tudo, descentralização. Mas descentralização só funciona quando temos todos os elementos da descentralização. E o que vemos geralmente é que pode haver, por exemplo, descentralização política. Vamos fazer eleições locais. Mas quando as administrações depois não têm a descentralização fiscal, nunca vão ter aqueles recursos para cumprir tudo que prometeram no tempo da campanha. Então, e acho que isso também ainda é uma questão em Moçambique, que eles ainda não completaram o processo completo da descentralização. Tem alguns elementos, tem as eleições locais, tem algumas responsabilidades, mas em termos mesmo do poder local, acho que ainda... mas era interessante tentar ver especificamente no que toca aos serviços públicos quais são os poderes que têm e se as coisas estão a funcionar melhor. Mas pelo que vi, e era uma coisa que estava a comentar também com o colega João, é que tem havido um processo de tentar aumentar os preços dos serviços públicos, sendo a água, a eletricidade, e isto é que está mesmo a criar muitas dificuldades para as pessoas. E esse exemplo que eu dei há bocado, que as pessoas, apesar de terem a água, a ligação à rede, pelo preço que está a ser cobrado, não conseguem ter o acesso. Então, aí se calhar tem havido uma tentativa das administrações de privatizarem ou colaborarem com empresas privadas e tentarem recuperar os custos através dos consumidores, mas isso simplesmente pelo poder de compra que as pessoas, os rendimentos são muito baixos. E isso tem a ver com aquela questão que eu estava a dizer. Portanto, aí o governo está a tentar prestar aquele serviço ou cumprir a responsabilidade ou o direito, mas quando isso se faz em zonas informais, que geralmente são de baixa renda, cria-se uma situação muito complicada em que se está a tentar prestar um serviço, mas não vai ao encontro daquilo. Ao mesmo tempo também sabemos que as pessoas, quando vimos aqui os valores que está a ser, que as pessoas pagam mais de 10 mil, e isso é apenas a média, há pessoas que pagam muito mais. Então, às vezes também pode haver a possibilidade de pagar, mas é muito desigual. Dentro de um bairro pode haver essa desigualdade, portanto é difícil de se dizer. A outra pergunta,
e se calhar eu posso passar essa pergunta à senhora, porque eu estive a ler o trabalho da senhora, mas acho que houve um caso, aquelas cisternas e as girafas e tal, isso é uma cooperação ou uma associação que se criou no sentido de regularizar... Algumas delas, hein? Não todas. Não, as girafas ali no Funda. no fundo são uma cooperativa. Angomênia, chama-se Angomênia. Mas há girafas A gestão das girafas, algumas são feitas por particulares, né? Foi dada a gestão por algumas particulares. E outras quem faz mesmo é pau. Sim. Obrigado, Silvio, pelas sugestões culturais para debatermos. Eu vou fazer uma ou duas perguntas. A primeira é relativamente ao preço da água no Cariano. É Cariano, né? A informação que traz é que pronto, as pessoas têm acesso através da torneira, mas estão a pagar mensalmente acima de 10 mil kwanzas. E é um bocado caricato porque a IPAL, não obstante não fazer leituras de computadores, fixou um preço. Né? E as pessoas mensalmente pagam agora 6.200 qualquer coisa. Antes era até um pouco menos. Agora, o governo retirou os subsídios, a água subiu, está neste valor. A outra questão é relativamente à nova urbanização. Eu vivo na nova urbanização. Então, em Cacoal, a informação que o senhor da administração deu me parece ser um bocado, enfim, ele não quer assumir que há incompetência para cobrar. Ele não queria assumir isso. O que acontece é que aquela água, quem meteu lá é a IPAL mesmo. A IPAL é que meteu, é que fez as ligações ao município. Eu não tenho razões de queixas. Temos tido água com uma regularidade. Só que a questão do pagamento é a ideia de, pronto, quem paga? Provavelmente eu estou num setor, entre aspas, conheço, fui me registrar e pago regularmente a água da minha casa. As outras pessoas provavelmente não esperam que alguém vá lá bater a porta, faça um contrato e passe a pagar. De vez em quando o que acontece? A IPAL faz aquelas campanhas de cortes, aparecem em massa, pedem fatura, quem não tem, corta, mas depois vão, né? Corta, nós temos lá muitos curiosos, técnicos, e voltam a fazer a ligação. Esse é o problema que acontece lá na nova urbanização. Eu não conheço o contexto real de toda a nova urbanização, mas eu vivo lá e pago a minha água. Por aí além. Agora, eu queria saber aí no Cariango se as pessoas é possível capturar a informação a quem pagam essa água acima de 10 mil kwanzas? Pagam a IPAL ou pagam lá um particular? Bom, é exatamente por isso que é uma pena que não conseguimos fazer a validação, a sessão da validação lá, porque eu também tive essa... Sim, podemos avançar? Porque eu também fiquei com essa dúvida e a minha hipótese, mas não consegui testar porque não conseguimos voltar para lá, é que se calhar, como as pessoas disseram, fonte principal, pode ser que eles disseram fonte principal é a água canalizada, mas se calhar também tem a água do tanque e na hora deles darem a resposta o que gastam por mês, juntaram. Isto é o que eu estou a pensar, mas não sei, porque infelizmente não tivemos a oportunidade de voltar, porque era exatamente isso que eu ia querer perguntar. E a questão, eu percebi pelo senhor lá, quando fomos ao Cacoaco, que aquilo era mesmo uma questão um bocado polémica, porque ele usou mesmo palavras muito, ele disse, isto é um cancro, e ele usou mesmo palavras muito... Ele então, fosse o responsável da água? Não era responsável da água, mas era um funcionário da administração. Por isso é que é mais baixo, por isso é que o valor é mais baixo comparado com o Clareado. Sim. Mas aí também, porque eles depois nos tentaram explicar mais uma vez, porque há porque há a estrada... Sim, do outro lado, né? Sim, porque há uma zona que tem a impressão que é um bocado mais... Deste lado é uma organização 1, do outro lado é uma organização 2. Mas ele chama-se 17 de setembro, outubro. Sim. Mas se calhar, portanto, aquela parte era mais daquele lado do 2 do que do 1. Sim, pode ser o Filepos. Cristina Rodrigues. Não sei, entretanto fiquei sem perceber se ao fim e ao cabo, fazendo bem as contas, a água que é fornecida pelos sistemas
do Estado, os sistemas formais, é mais cara do que aquela que as pessoas conseguem obter através de todas estas redes, estes sistemas informais que estão montados. Não sei se fiquei a perceber bem esta parte. Mas, por outro lado, quando colocas aqui para reflexão esta questão sobre a água ser ou um direito ou um serviço, um direito ou um serviço, isto aqui está também implícita uma ideia de que, por um lado, há aquilo que o Estado fornece ou deve fornecer, é obrigado a fornecer, porque é um direito das pessoas ter acesso à água, e, por outro lado, os serviços seria tudo isto que funciona aqui por outros sistemas que tentam compensar a inexistência desse direito. E nesta interseção entre estes vários sistemas, mesmo assim, o que é que no terreno, tanto em Maputo como aqui em Luanda, o que é que ressalta como sendo aquilo que as pessoas estão à espera? As pessoas estão à espera do Estado ou estão à espera que estes sistemas estejam lá sempre presentes e montados e continuem a funcionar? Ou, ao limite, estes sistemas são vistos como algo provisório que tem que ser substituído por um sistema do Estado funcional e acessível, com preço acessível. É sempre nestas interseções que está, quanto a mim, aquilo que são as possibilidades de depois melhorar os serviços. No que toca à questão do preço, infelizmente a pergunta do questionário era as pessoas responderem com o agregado daquilo que gastam, portanto não conseguimos captar. Yeah. Mas acredito que ainda assim a água pública é mais barata do que a água, só que muitas das vezes há ou uma combinação das duas fontes, ou quando há água e depois compra-se a água da cisterna, então há sempre aquela, pelo facto da água, do fornecimento ainda não ser regular. Mas nos grupos locais não fizemos aquela pergunta sobre aquilo que era, não perguntamos diretamente sobre aquilo que as pessoas acham, como é que isso devia ser, mas eu tenho a impressão que não sei até que ponto as pessoas, porque acho que nunca houve uma situação regular, portanto não é que as pessoas, que alguma vez já foi assim e que porque sempre tem havido uma espécie de estado de exceção, então as pessoas vão, acho que, se adaptando, e mesmo quando depois há uma suposta regularização em que o Estado tenta fazer tudo certinho e agora vamos ter a água da torneira e todos os meses recebemos a conta, depois isso não funciona pela situação económica das pessoas, então... Acho que, olhando para a peça que o Cabingano havia feito na lente, as pessoas preferem mais ficar mais naquela confusão do que na regularização do serviço de água, porque eles... Sim, mas vamos sair, não estamos a falar no local da pesquisa, né? Mas naquilo que tem sido a apreciação das pessoas. Eles diziam até, mas estão a nos tirar isso, depois como é que fica? Ainda que o Estado mete água aqui, depois de um tempo a água não vai passar. Mas esse aqui, todos os dias, chove. Se bem que é caro, mas está sempre a sair. Então, acho que essa questão não estou a olhar naquilo que é as localidades por onde foi feita a pesquisa, mas eu trago essas palavras olhando naquela reportagem que todos nós assistimos no programa lá na lente que o Cabingano fez. Não sabíamos, nós aqui sabíamos. Mas claramente que a água é mais cara nos operadores. Né? Nós temos um caso particular aqui no Vale Cloães, quando tem água no chafariz, a pessoa cobra um bidão de 20 litros a 5, 10 kwanzas. Mas quando não tem, as pessoas simplesmente nos tanques privados chegam a comprar os 20 litros a 100 kwanzas. Né? Então isso é claramente mais caro. O nosso dia a dia mostra isso. Mais caro.
Silvia, está à vontade, por favor. Obrigado. Eu acho que é um assunto muito delicado, a questão que tem a ver com o abastecimento de água. Nós tivemos em Luanda tal 700 mil ligações domiciliares que me parece que foi mais um meio fracasso do que uma realidade. Se olharmos um pouco andando nos bairros em que as tais 700 mil ligações abrangiram, hoje quase que está, em alguns bairros está a zero. Em alguns bairros até porque as tais 700 mil ligações, ou parte de alguns bairros, as ligações foram conectadas à rede antiga, que também era a rede que abastecia água comunitária nos bairros, através de chafariz. Há bairros hoje que, infelizmente, nem tem a tal chamada água domiciliar, nem tem água no chafariz, a capacidade de oferecimento de água para Luanda é muito fraca. É muito fraca por um lado. Por outro lado, desde setembro, 1 de setembro, que começou a vigorar o imposto de valor acrescentado, a situação da água ficou muito mais complicada. Outubro, sim, outubro. Obrigado, Samuel. Porque o combate ao setor informal do abastecimento de água, e então quem consegue com uma cisterna buscar água em algumas casas, por exemplo, eu moro na Viana, ainda existem alguns quintais onde tem algumas ligações oficiais que as pessoas cavaram tanques à noite, abastecem aqueles tanques. E à clara da noite as cisternas com motobomba vão para lá e carregam as cisternas para vender nos bairros. Na verdade, fecharam algumas girafas. Por exemplo, no Bom Jesus, o Bom Jesus já era também uma fonte de abastecimento de água para Luanda, informalmente. Né? Mas foram fechadas, foram encerradas todas as girafas que estavam no Bom Jesus, eram cerca de 3 ou 4. Hoje aquilo, paradoxalmente, parece ser um campo de futebol, porque exigiram que as pessoas tenham que fazer um registro a legalizar as empresas para também poderem contribuir para os cofres do Estado. As pessoas não estavam preparadas, não tinham dinheiro exatamente acumulado para poder legalizar as suas empresas junto do Ministério das Finanças, e hoje as girafas estão desativadas. Quer dizer, aquilo está terrível. Luanda, uma parte de Luanda, de Viana, por exemplo, a água de abastecimento não é formal. Viana, tirando o centro da vila de Viana, que tem água domiciliar, não sei, mas eu vivo no Capalanga, no Tiago. Eu vou muitas vezes na regidoria, vou muitas vezes em Luanda Sul, são poucas casas que têm água domiciliar. No quilômetro 9, então, quem sai de Luanda, depois aí na estalagem, ali existem de facto as ligações há mais de 6 ou 7 ou 8 anos, ou mais de 10 mesmo. Os contadores já não existem, enfim, mas estão lá colocados, mas a água não existe. Quer dizer, as pessoas, por exemplo, têm que sair de um lado do bairro para poderem atravessar a estrada dos caminhos de ferro para tentar encontrar água em algumas poucas casas que têm água. Quer dizer, ainda é um pouco um grande desafio. Eu acho que vai ser mais desafio ainda, porque o executivo está de bancarrotas, né, como se costuma dizer. Se dos grandes investimentos que houveram no passado não se conseguiu resolver o problema do abastecimento de água em Luanda, pior com a bancarrota. Acho que a situação é um pouco mais preocupante. Então, é por ali. E outra situação, nós fizemos um trabalho para o Banco Mundial aí há quase um mês e tal. Nós passamos até na chamada zona nobre dos condomínios, quer dizer, em que até nos condomínios entram cisternas para abastecer água. Nós tivemos uma grande dificuldade de retirar informação numa senhora que até é médica, né? Porque tão logo ela olhou para nós, explicamos o que nós fomos fazer na casa dela. A senhora disse: não vou dar nenhuma informação, porque primeiro é que a minha água é água de tanque. Eu compro na cisterna e eu não recebo água a partir do sistema domiciliar. Pronto, tivemos que pedagogicamente preparar a senhora, que o nosso objetivo era exatamente termos essas informações que a senhora estava a nos dar, e conseguimos resgatar esta nobre informação que nós queríamos. É um bocado complicado, de facto, e no meio rural é outro problema. Esse programa de água para todos, pronto, é água para todos, como costuma dizer, mas se calhar para alguns. O grande problema também de água para todos, que é no meio rural, é a componente da gestão comunitária, que fez fracassar em algumas comunidades,
o fornecimento de água rural. Porque nós passamos em algumas comunidades na periferia de Luanda, aí no Bom Jesus, Cacoaco, naquela zona da Funda, onde havia chafarizes instalados no âmbito do projeto de água para todos. O que acontece é que as pessoas não ficaram sensibilizadas de que aquele investimento era um investimento para a comunidade. Ficaram sensibilizadas que aquele é um investimento do governo, da administração municipal ou comunal. E quando isso acontece, do ponto de vista de mobilização social, as pessoas, se não forem envolvidas a partir dos primeiros passos da elaboração do projeto ou da implementação do projeto, as pessoas ficam apenas esperando, não participam. E aquela coisa, as pessoas não participam, as administrações não têm pessoal suficiente para trabalhar na área de mobilização social e a máquina continua. O que acontece é que depois dos chafarizes instalados, e tem graça, às vezes chega o chinês e diz: está aqui a chave. Ele às vezes entrega a chave a uma pessoa que mora junto dos chafarizes. Por vezes é uma pessoa visita que foi lá gozar férias, foi visitar a família. Quer dizer, aquilo fica ali, entrega a sua sorte, não é? As infraestruturas são destruídas pela própria comunidade, porque até inclusive dizem que não, isso não é conosco, isso é com a administração, isso é com o governo, porque as pessoas não foram sensibilizadas. Nós passamos por situações de conversar com as pessoas, encontramos vedações, crianças a brincar nas vedações destruídas. Eles dizem: não, a administração vem outra vez para colocar essa vedação. Então isso também fez com que a água no meio rural era um grande desafio, até porque pelos dados que foram ali apresentados, e também nós temos estado a acompanhar alguns dados estatísticos apresentados pela Direção da Energia e Água, mesmo pelo Instituto Nacional de Estatística, são muito bonitos, mas hoje, se voltarmos no terreno, parece que aqueles dados ficam todos avermelhados. Quer dizer que demos, se calhar, 20 passos para frente a construir essas infraestruturas, mas parece que nessa altura já estamos a contar com 15 a retaguarda. Significa dizer que daqui a mais um tempo o governo vai ter que pensar outra vez nos seus projetos das políticas sociais públicas. Agora, com este quadro todo, eu considero um quadro triste, dizer que até 2030 nós vamos conseguir atingir, o país vai conseguir atingir as metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, se calhar só no papel. Mas do ponto de vista prático, do ponto de vista real, o nosso contexto, infelizmente, não diz coisas alguma que, para mim, pessoalmente, me faz crer que vamos chegar até lá com resultados positivos. Portanto, é essa a contribuição que eu queria dar. Queria comentar, sim. Não, acho que não, mas deu exatamente vários exemplos de tentativas do governo de querer ou regularizar ou então implementar as infraestruturas, e que isto não é uma questão de só pôr uma torneira ou pôr uns tubos, que isso é um processo que requer aquela sensibilização, mobilização. E isto não é uma coisa que se faz de um dia para outro, mas vale a pena, porque senão é exatamente isso. Dá nisso que há muito investimento e que depois... Mas acho que tem os postos também têm a ver com a manutenção deles, né? Manutenção. Também, sinceramente, quer dizer, a água é vida. As pessoas têm a cisterna está lá, as pessoas também têm que, de uma forma instintiva, garantir a sustentabilidade do poço, né? Quer dizer, de forma instintiva, não é preciso alguém que esteja lá a sensibilizar. Quer dizer, as pessoas, por norma, elas têm que garantir aquilo, o bom trato daquele espaço. Arquiteto, Devia ser normal, mas a nossa experiência. A nossa experiência. Tem que estar ali, por favor, dá-nos. Arquiteto, felizmente trabalhamos na DW há mais de 15 anos e lidamos com isso quase todos os dias. Seria o normal, mas não é, infelizmente. Por que não é? Porque se calhar essa questão das adaptações, as pessoas sempre viveram de tanque, enfim, então essas coisas todas influenciam. Sim, mas também. Outro aspecto, a DW teve envolvido aí há coisa de 6 anos num estudo com uma empresa canadiana. Eu viajei para 2 províncias
Onde no papel se dizia que tinha um sistema funcional de água, não tinha. Chegamos lá, o senhor estava a dizer, olha, o empreiteiro veio, está aqui, está a ver a maquinaria toda, deixou tudo lá e foi, já não voltou. Mas no papel estava Mas no papel estava lá, nós quando fomos na expectativa de ver o sistema funcionar. Não estava a funcionar. Foi na Lunda Sul e no ISO. Estás a ver? E, infelizmente temos essas questões todas. Né? Agora, como o arquiteto diz, água é vida, é de facto água é vida. A pressão da pessoa que tem água é vida, está lá na aldeia, porque está aí o rio próximo e sempre viu daquilo, vai ser assim. Quando você vai ter um sistema, tem que lhe dizer que pá, o sistema funciona assim, tem que tratar e tudo mais. Porque se não fizeres, 2 dias depois, Eles vão ligar. já. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Vamos dar para encerrar o sei que não há mais nada para acrescentar. Recebe as últimas palavras, por favor. Não, eu estou a ver que aqui há muitos especialistas da água. Eu só fiz uma humilde Talvez antes contribuição. de Sim. passar a palavra, né? Eu acho que, e começou a falar desta última sessão, com a referência do Água para Todos. E no caso de Luanda, deixou claro que Luanda começou a receber investimento a partir de 2012, por conta do PAT, não é? E então hoje, quando olhamos para a situação da água, principalmente da água, recentemente, 2012 seria uma referência, né? E hoje poderíamos então perceber se houve melhoria ou não. Aqui os comentários foram na linha de que não mudou muita coisa. Mas nos grupos focais que realizou, qual foi o sentimento das pessoas? O que é que as pessoas dizem? De 2012 até agora, houve alguma melhoria na questão do acesso aos serviços de água a nível de Luanda? Ali onde realizaram os grupos focais. O que é que as pessoas disseram sobre isso? Bom, é difícil porque nós não fizemos uma. Isso foi a nossa linha de base, como podemos assim dizer, porque nós não tivemos lá em 2012, então é difícil comparar, não temos dados. E depois, por exemplo, no caso da nova urbanização, que é um bairro novo, nova urbanização em 2012 praticamente não existia, então, porque é um bairro novo. O que vemos no Kazenga é que por causa da requalificação, obviamente, houve melhorias, mas mesmo assim, parece que as pessoas ainda têm que ir buscar água da cisterna, porque parece que mesmo assim a água nem sempre, o fornecimento nem é regular. Então, é difícil dizer se há melhorias. Pode ter havido melhorias, mas também é um quadro que está sempre a mudar, então é difícil poder mesmo dar uma resposta objetiva que reflete a realidade e é exatamente isso, que as realidades são tão diferentes em cada bairro e isso tem que se ter em conta e não dizer cada município um PA, cada província XXX, porque cada município se calhar tem necessidades diferentes ou, Não, obrigado. Na verdade, eu trabalho no setor da água, todos os dias estou no campo e acho que no contexto da análise, a questão da nova urbanização de Taboco seria uma exceção. Não reflete a realidade, assim num todo, não reflete a realidade daquilo que é a situação da água na periferia de Luanda. Mas os grandes problemas com quem nós nos debatíamos em 2012 continuam a ser verificados. Do ponto de vista da organização e da gestão dos serviços de água. Tanto hoje, quer dizer, as pessoas, até aqueles que querem pagar, o Samunga falou sobre isso, né? Fica, quer dizer, um nível tremendo de desorganização e um problema muito grande da qualidade da gestão do serviço da empresa responsável, que o vídeo também que os colegas fizeram referência hoje é comentado como um exemplo daquilo que é a confusão na questão dos serviços de água no mar. As pessoas têm vontade de pagar, principalmente aquelas que conseguem fazer análise, né? Nós em 2012 já dizíamos que havia uma tremenda vontade das pessoas de pagarem a água. Por quê? Porque a água
da ligação domiciliar da rede pública tem mais qualidade, aparentemente mais qualidade. É mais barato, não é? Então, quer dizer, do ponto de vista de investimento sério e gestão de qualidade de serviço, é possível tornar o serviço de acesso à água sustentável no contexto de Luanda, porque as pessoas podem pagar, mas não há organização, não há investimento inteligente para se chegar a esses resultados. Então, para mim, eu trabalho todos os dias no campo, nesse setor, não houve nenhum progresso de 2012 até hoje. Bom, eventualmente outras pessoas tenham outras opiniões, mas não, progresso significativo para mim não. Adriano, do ponto de vista organizacional, as águas estão organizadas, reúnem, fazem alguma pressão para ter água. Eu trabalho como nós fazemos. Aqui você consegue dar um dado. Aqui você dar um dado. Quanto o governo gasta em fornecer água e quanto é carregada da receita? Qual a discrepância entre 30% a 40% que o governo recebe? Não fizemos recentemente, mas aqueles dados que aquela pesquisa que fizemos há uns anos atrás demonstrou que o governo recuperou menos que 10% E havia um outro dado interessante, que eu não consigo me lembrar, que estava-se a perder, né, por não, portanto, em termos de receita, havia uma perca. Mas de facto ainda não temos os dados atuais de hoje, e este estudo que estamos a fazer agora vai dar realmente informação mais certa. E também aquele esquema, a última parte daquela base da pensão, aquele esquema, não liga. Isso aqui é comum. É comum. Então muito dinheiro perde-se aqui, na periferia. Até podemos saber quanto é que se investe, mas aquilo que se arrecada é impossível, porque também não se partilha. Não se partilha com os esquemas. Eles pagam para. Sim, mas não é. Só que se calhar. Se tivesse contabilizar aqui. Primeiro, para aqueles que querem primeiro pagarem no banco. O esquema começou aí. Primeiro fila. E nem entrava para a conta de tesouro, era contas pessoais. Olha, não sei se você lembra do. Muito sério. Lembra-se da conferência de imprensa do Sindicato do Trabalhador da IPA? O que é que disseram? Tinha muitas contas paralelas para. Sei que o tema não se esgota por aqui, mas acho que vamos dar a última palavra assim, né? Não, acho que podemos continuar a conversa em off. Muito obrigada, Jorge. Ok. Obrigado. É aberto a atividade do dia 30, né?